Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, momento importante aqui na final do Magnus Carlsen Chess Tour entre Magnus Carlsen e Ricardo Nakamura. Está empatado o match, então dois dias foram vitoriosos para Magnus Carlsen, 2 dias cheios de match foram vitoriosos aí para Magnus Carlsen. 2 dias foram vitoriosos para Ricardo Nakamura. A gente está no 5º dia da final e Armagedon, então as 4 partidas de 15 minutos para cada um, com 20 segundos de acréscimo, o match terminou empatado. Nas 2 partidas de Blitz, o match terminou empatado e agora a gente tem Armagedon. Armagedon, o Magnus Carlsen pôde escolher se ele queria jogar de brancas com 5 minutos ou de negras com 4 minutos e a vantagem do empate. Ou seja, no Armagedon, se empatar, as negras levam. E o Magnus Carlsen surpreendeu a todos, escolhendo jogar de brancas. As brancas têm 1 minuto a mais, mas elas têm que jogar pela vitória, né? Então, uma decisão aí bastante polêmica. Muita gente não entendeu por que o Magnus Carlsen fez isso em geral. Quem pode escolher o Armagedon prefere de negras jogar com 1 minuto a menos, mas com a vantagem do empate, né? Vamos ver a decisão arriscada aí de Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada nessa partida então. Aquele que vencer essa partida vai ficar à frente no match, né? Na final vai ficar com 3 dias de vitória contra 2 dias de vitória do outro. Então, momento importantíssimo. Vamos dar uma olhada aqui. Magnus Carlsen abre com o peão da dama D4. Temos cavalo em F6, C4, E6, cavalo C3 e aqui bispo B4. A defesa Linzo Índia pelo Nakamura. Temos A3, bispo por C3, cheque B por C3 e agora C5. Nakamura vai desafiando o centro. Temos E3, cavalo C6, bispo D3 pelo Magnus Carlsen desenvolvendo. Temos roque, cavalo em E2 preparando aí também para dar roque, B6 pelo Nakamura e agora E4, aí fortalecendo o centro. Cavalo em E8 pelo Nakamura. O Nakamura é um grande jogador aí das aberturas de peão-dama quando ele joga de negras. A defesa índia do rei, a Linzo Índia, ele sabe muito bem o que está fazendo. Cavalo E8 é uma manobra típica aí também para tanto liberar a dama quanto liberar o peão da coluna F. A partida seguiu com roque e agora bispo em A6. Temos F4, F5. Então, para isso, Nakamura tirou o cavalo para poder jogar aí o lance F5 na hora certa e parar a expansão do Magnus Carlsen. Temos E por F5, E por F5, D por C5, B por C5 e agora bispo em E3. Aqui pelo Magnus Carlsen atacando o peão de C5. Temos D6 protegendo e agora cavalo G3. Atacando fortemente aqui o peão de F5, duplamente. G6 protegendo e agora torre em E1. Cavalo em F6, o cavalo que estava triste lá em E8 volta para a partida. Cavalo em F6, agora bispo em F2 e aqui dama D7 conectando as torres, completando o desenvolvimento. Cavalo em F1, cavalo em A5 aqui pelo Nakamura, pressão total no ponto de C4. Bispo em H4 aqui pelo Magnus Carlsen, torre de A em E8, desafiando a coluna E. Torre por E8, dama por E8, bispo por F6, olha essa decisão aí do Nakamura. E depois de torre por F6, dama em F3. Aí vai aproveitar aqui esse espaço todo, essa diagonal é muito forte. A partida seguiu com torre em E6. O Nakamura dominando aí a coluna E completamente. E aqui o Carlsen segue com torre B1, as torres nas colunas aí abertas. Temos bispo por C4, bispo por C4, cavalo por C4. E aqui então o Magnus Carlsen já está complicado, está com um peão a menos na posição, tendo que vencer a partida. O desafio é muito grande, vale dizer que o Magnus Carlsen está pior no tempo aqui, está com 1 minuto a menos já do que o Nakamura. A partida seguiu com A4, ele que começou com 1 minuto a mais, né? Já está com 1 minuto a menos, um peão a menos. A posição aí complicada para Magnus Carlsen. A4, temos rei G7, dama B7 cheque, dama em F7 cobrindo e dama em A6 ameaçando o torre B7. Tudo bem que dá para defender tranquilamente com torre E7. Não há tantas ameaças na posição, né? Claro que existe aqui uma ameaça de dama por cavalo no momento. Então torre E7 segurando a sétima e protegendo o cavalo. A partida seguiu com torre B8. O Magnus Carlsen, quem sabe, vai tentar se infiltrar na fileira do fundo. A partida seguiu com rei em H6 e agora H3 simplesmente. Dama em E6, torre em A8 pressionando aqui o peão. Quem sabe o Magnus Carlsen consegue criar um peão passado perigoso na coluna A. Cavalo D2 aqui, um lance muito forte pelo Nakamura. Está ameaçando simplificar a partida. A partida seguiu com torre aqui em D8, né? Mas se
Se Magnus Carlsen tivesse capturado aqui em D2, seguiria com força aqui para o Nakamura com dama em E3 cheque, e depois de rei H1 dama por D2, com forte ataque, né? Com forte ataque, existe ameaças aqui de sequência de checkmate e tudo mais. Então aqui teria que seguir com dama em F1 protegendo, mas aí torre 1 seria vencedor para o Nakamura, né? Então a posição é delicada aqui para o Magnus Carlsen, cavalo D2 é um lance que exclama aqui do Nakamura. O Magnus Carlsen segue tentando se defender com torre D8 e agora cavalo por F1, dama por F1 e dama E3 cheque. O Nakamura conseguiu trocar peças, está com um peão a mais, a posição é delicada, rei H2, torre aqui em E4, pressão total no ponto de F4, não tem como defender esse peão sem prejudicar demais o rei, portanto torre por D6, o Magnus Carlsen vai tentando ainda o contra-jogo, dama por F4 cheque, dama por F4, torre por F4 e temos esse final, Magnus Carlsen com um peão a menos, vai tentando tudo com A5, temos torre C4, torre A6, torre por C3, o Nakamura agora tem um peão passado perigoso, torre por A7, o Magnus Carlsen tem um peão passado perigoso, torre A3 tentando segurar o peão, rei G1, C4, rei F2, o rei vai tentando encostar no peão, torre A2, cheque, rei E3, largando os peões aí para tentar capturar o do Nakamura e apoiar a subida do peão. Temos torre por G2, rei D4, torre em H2 e A6. Torre por H3, rei por C4, o Nakamura tem 2 peões a mais, mas o Magnus Carlsen tem um peão passado avançado. Vamos ver como segue, torre em H1, torre D7, torre A1, aí tentando capturar o peão, e aqui rei B5, o rei protegendo o peão. Rei G5, torre D4 e F4, o Nakamura vai disparando com o peão. Torre A4, bloqueando aqui a coluna A, preparando a subida do peão. Temos torre por A4, rei por A4 e F3. O Nakamura também conseguiu correr com o seu peão. A2, A7, agora a corrida segue. F2, A8 promovendo para a dama, F1 promovendo para a dama e dama D5 cheque. Temos dama em F5 cobrindo, e aqui ao Magnus Carlsen só resta tentar ficar dando cheque, e depois de dama D2 cheque, dama F4 contra cheque, né? Ele bloqueia e também faz o seu cheque, forçando a troca de damas, e nessa posição então o Magnus Carlsen abandona aí a partida, vitória do Nakamura, uma vitória não apenas aí da partida, mas do match, ficando à frente, 3-2 para Nakamura. A posição é complicada para Magnus Carlsen com apenas mais 2 dias de finais aí. O Magnus Carlsen tem a obrigação de vencer hoje o match contra o Nakamura, tá? Essas partidas foram do match de ontem, então o Magnus Carlsen tem a obrigação de vencer hoje, senão será a vitória aí do torneio para Ricardo Nakamura. Nakamura tá vindo firme aí nessa final, né? Foram várias partidas. Eu vou mostrar aqui primeiro o relatório do chess.com. Vejam só, né? Nakamura teve realmente um domínio na partida toda, né? Uma precisão muito alta. O Magnus Carlsen não conseguiu, né? Ele tinha a obrigação de vencer, além de tudo, essa partida, né? Uma decisão aí muito contestada, mas podia ter dado certo, né? Podia ter vencido, e aí então só o Magnus Carlsen sabe as razões pelas quais ele preferiu jogar de brancas aí e ter a obrigação de vencer com 1 minuto a mais, né? Mas vamos dar uma olhada agora também no torneio, aqui nos standings, né? Como é que tem sido aí a evolução dessas finais, né? Então são vários dias essas finais. No primeiro dia Nakamura ganhou o match, então no segundo dia Magnus Carlsen ganhou o match, no terceiro dia Nakamura ganhou o match, no quarto dia Magnus Carlsen, eles estão revezando, né? Então aqui estava empatado 2-2, e com essa vitória aí do Nakamura, né, no Armagedon, Nakamura então no total está com 3-2 aqui contra Magnus Carlsen. No dia de hoje Magnus Carlsen precisa vencer para ficar 3-3 e a decisão para ficar no último dia do torneio. Será que Magnus Carlsen vai vencer, ou será que Nakamura já vai arrematar aí o Magnus Carlsen Chess Tour no dia de hoje? Vamos ver, o canal Xadrez Brasil continua contando aí pra vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!